O que falar sobre nós, mulheres? Somos tão simples e às vezes um pouco complicadas. Somos tantas, tão diferentes e tão iguais. Temos uma sensibilidade, um sexto sentido que não falha e uma força que às vezes fica escondida, mas que quando aparece é capaz de abalar as estruturas. Nunca estivemos tão juntas ou também tão espalhadas. Em grandes empresas, na política, no lar, sendo mães, no esporte, empreendendo, mudando a vida de milhares de pessoas, dando nome a leis. Nosso lugar é onde a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. E o mundo começou a entender isso. Já conquistamos muita coisa, nos unimos contra a violência e conseguimos dar passos importantes. A criminalização do assédio sexual. Feminicídio virou crime qualificado. E a Lei Maria da Penha, uma das mais avançadas no mundo. Mas ainda temos muito a percorrer. A aplicação efetiva de todas essas conquistas é uma obrigação de todos e um dever nosso cobrar. Os desafios são grandes e nós somos ainda maiores. Somos livres e estamos juntas, mas ainda sonhamos com um mundo onde isso não precise ser lembrado todos os dias. Agora, é importante lembrar que se podemos sonhar, é porque o caminho da realização já está trilhado. Então, vamos juntas, cada uma ao seu modo, com seu talento, com a sua opinião. Nós somos fundamentais no mais profundo e verdadeiro sentido da palavra. Afinal, toda vida começa por uma mulher, por nós, mulheres. Eu, Ana Martins, convido você a conhecer a vida, a história, a opinião e a trajetória de sucesso de mulheres que se destacam por uma de nossas especialidades, a de fazer a diferença. Então, com a palavra Nós Mulheres, aqui na TV Ceará. Olá, hoje nós vamos conhecer um pouco mais de uma mulher que encontrou nas políticas para a infância uma realização pessoal e profissional. A nossa entrevistada de hoje é a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana. E o local escolhido para a nossa conversa é aqui, na residência oficial. Olá, obrigada por nos receber, essa disponibilidade. Como é que faz para conciliar tudo? A vida, a agenda corrida, mãe, dona de casa, a vida... Estudante também, Estudante também, né? Como é que faz para conciliar tudo isso? Bom, primeira coisa é ter muita tranquilidade, né? Organizar horários, acho que isso é muito importante. Ver a rotina das crianças, que a criança é prioridade, então na nossa vida também as crianças, né, é prioridade nos nossos planejamentos. Então, nos programamos para isso, né? Então existe uma rotina. Da vida da gente, né? Existe uma rotina quando a gente está em casa. De fato, a gente está voltado para a atenção das crianças, né? Sabemos que o Camilo ele tem uma vida muito corrida também, né? Com muitas atividades, né? Então o tempo dele, as atenções dele é muito voltado para o nosso estado, mas que a gente divide direitinho e distribui, organiza, planeja e dá certo. Dá tudo certo. Então... Quais são as referências da Onélia, referência de família, de criação? Bom, Ana, não sei se você sabe, né? Eu perdi meus pais aos 5 anos, né? Então, perdi meu pai e perdi minha mãe. Então, 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, aí sou eu. Depois tem minha irmã e tem meu irmão mais novo. Então, passamos a... Meu pai, né, ele era funcionário público, a minha mãe também, então batalharam muito, né, para estudar, ele fazer faculdade, ela também, meu pai era agrônomo, minha mãe é pedagoga, né? Então eles namoraram 5 anos à distância, muitas cartas apaixonadas e a gente ainda tem essas cartas ainda hoje. E que depois se casaram, né, tiveram os 4 filhos. E no auge da vida, né, ele já tinha
já era funcionário público da EPASSE, minha mãe também fazia parte já da Secretaria de Educação do Estado. E de repente, Deus mudou os planos deles, né? E resolveu levá-los. Então, eu tive que ficar com a tia Sinhara, que é a irmã dele, mais velha, não é? Então a idade, meu pai era o mais novo e minha tia Sinhara, que me criou, era mais velha. Então a idade bem distante e que me criou com muito carinho, com muito... Todos os quatro juntos, reunidos, né? Assim, em nenhum momento... Ela era viúva, não tinha tido nenhum filho, sonhava em ter filhos. Olha só, e que adotou os 4 filhos com muito amor, com muita paciência, com muito entusiasmo, sempre na igreja católica, né? Ela é uma mulher de muita fé, sabe? E isso está na nossa raiz, a religiosidade, não é? Então, eu sou de Juazeiro do Norte, né? Está na nossa veia, né, a religiosidade, o Padre Cícero, né, a nossa cultura, enfim, está na nossa raiz. Então, isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento, sabe? Para acreditar que a vida, que é possível vencer todos os obstáculos, que não existe nada sem sacrifício, né, que tudo é preciso vencer, né, mas que vencer com muita batalha, com muito sofrimento. O sofrimento, assim, sofrendo assim, no sentido de percas e saber superar, né? Então, assim, e isso é o que nós chamamos de resiliência, né? Resiliência é tudo aquilo que você consegue superar com firmeza, né? E aprendendo inclusive, né? E se tornando mais fortes, mais resistentes. Então, isso foi o que ela nos passou. Então, estudamos, todos fizeram faculdade, casaram, tiveram seus filhos. Meu irmão mais velho tem uma menina, eu tenho 2, né? Eu tenho um casal. Minha irmã, né, Eliane, tem um casal também, que é a esposa do Fernando Santana. E tem meu irmão mais novo, casado com a Larissa também, uma pessoa espetacular, são pessoas batalhadoras também, sabe, da região do Cariri. Então são pessoas assim, nossa família, eu posso dizer que são pessoas extremamente dedicadas ao trabalho, aos filhos, à família. Então eu costumo dizer que é maravilhoso quando todo mundo se encontra em Juazeiro, a casa que a gente se criou, né? Eu passei também uma temporada em Aurora, né? Na minha infância eu morei 5 anos em Aurora, um curto período, mas também porque meus avós eram de lá, né? Eu sou da família Leite, da região do Cariri, então meus avós eram de Aurora e que eu, na minha infância, ele tinha sítio, era dono de engenho, né? Então me lembro demais na época da colheita, aliás, na época da moagem, né? Aquelas rapaduras, então assim, a gente curtia muito aquilo, né? Naquelas brincadeiras, enfim, a casa lotada o tempo todo, muitos funcionários. Então, convivi muito com isso, com pessoas de várias classes, né? Então, convivi com os funcionários do meu avô, que eram, né, pessoas mais humildes, como também convivi com pessoas com um poder aquisitivo maior, que era amigo dos meus pais e tal. De fato que isso engrandeceu muito a minha infância e que eu trago hoje todas essas boas lembranças. É bom destacar também, acho importante, que hoje as pessoas estão vendo a primeira-dama muito ativa, né? Muito fazendo essa doação para as pessoas, se doando em prol do público. Mas isso vem de muito antes, desde o movimento estudantil, né? Você tem uma trajetória bem longa já e antiga. Eu estudei na universidade pública, né? Eu acho que quem tem a oportunidade de estudar na universidade, né? Entrar na universidade com um pensamento crítico, né? Muitas vezes é muito bacana. Então, fiz parte do DCE, né? Da universidade, enfim, e tive sim minha militância dentro da universidade, sempre gostei de pensar no coletivo, sabe? Isso foi que sempre me chamou muita atenção. A senhora e o governador se conheceram? Né? Nós conhecemos num período de greve. É verdade. E isso faz parte da nossa história, não é? Namoramos 5 anos, eu era da universidade, o Camilo já tinha, né, o Camilo é mais velho do que eu, 14 anos, né? Então a gente tem uma diferença de idade, mas que
nós vivemos muitos bons momentos, momentos de luta, de sonhar juntos, sabe? Com um mundo melhor, com um mundo mais fraterno, de poder dar nossa contribuição, de que nossos filhos também vejam nossos exemplos, né? De ajudar o próximo, de ser solidário. Então, e isso é muito bacana, não só assim, com as pessoas com que a gente vive, não é? Com os nossos vizinhos, com a nossa rua, com os amigos, com as pessoas de onde a gente convive, né? Então, essa interação, esse ouvir, saber ouvir o que as pessoas, né, têm a nos dizer, eu quero muito que meus filhos também entendam isso, a importância de tudo isso, né? Então, foi muito prazeroso esse tempo todo. Nós namoramos 5 anos, né? Namoramos 5 anos. E aí nos casamos. Aí o Camilo era secretário de Desenvolvimento Agrário à época. Depois tivemos o Pedro. Depois ele foi candidato a deputado estadual. Depois tivemos a Luísa. E foi candidata a governador. Depois uma nova reeleição, né? E todo esse reconhecimento do povo cearense, o trabalho que ele desenvolve no nosso estado. Então, assim, Deus é muito generoso conosco, isso eu tenho absoluta certeza. A senhora foi secretária de Assistência Social de Juazeiro, salvo engano, não foi? Fui. E também participou da criação do PAIC, na CRED 18. Na verdade, foi na aplicação, na execução do programa, né? Na verdade, eu fui secretária do Meio Ambiente, mas também fui de assistência social, né? Do município de Juazeiro do Norte. Então, fui também técnica do programa, fui técnica da CRED 18, né? Uma técnica que acompanhava a execução do PAIC em 18 municípios, 12 municípios cearenses. Né? Então, eu aprendi muito, né? Visitando as escolas, os municípios, né? Vendo as necessidades. E é muito emocionante. Eu andava assim, distritos, né? Em carros que muitas vezes, na dificuldade de chegar até a escola, e chegando lá, uma escola de piso, né, de cimento, e a professora entusiasmada, com vontade de fazer, a merendeira entusiasmada, recebendo bem as crianças. E nessa escola, as crianças, eu me emociono toda vez assim, que eu lembro dessa história. 6 e 7 anos, né? Nessa faixa etária de 6 a 7 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Mas olha, lendo. E aí imagina só a felicidade dessa criança aprendendo e lendo. Não tem então muitas coisas na vida que dinheiro não paga, né? E essas experiências que ficam assim, essas boas lembranças. Então, com muito orgulho, digo que sou professora, amo ver toda a educação, toda a evolução, todo o desenvolvimento da criança. Sou psicopedagoga, né, pela Unicristo. Tenho muito orgulho de dizer o quanto é importante, né, ter esse cuidado, né, na infância do nosso estado, na infância das nossas crianças, que é cuidar do presente, cuidar do futuro da nossa nação. Então, é dizer que isso é tudo lembranças de uma infância que eu tive, né, com desafios, claro. Que me lembra muito da infância é que meu avô, como eu falei, ele era dono de engenho, né? Então, na época da moagem, tinha muita rapadura, mel de engenho, fabricava também vinagre, sabe, batida, e vendia bastante para o estado todo. Daí, no último dia de moagem, não existia ainda Bolsa Família, nessa transferência de renda do governo federal, que as crianças, e aliás os pais, as famílias, no último dia de moagem, ia para lá para receber, que ele doava as rapaduras quebradas, mel, restante de mel. Então, eu via muita gente com lata de mel, e de assim, uma fila quilométrica de pessoas com latas para receber o mel, receber batida, para adoçar o café. E talvez hoje, por muito tempo esperando aquele momento, né? E muito tempo esperando esse momento que eles esperavam, né? E esperavam o final da moagem, porque isso acontecia no último dia de moagem. Então você via gente assim, 5 horas da manhã,
6 horas, e eu acordava, não sabia assim, a noção de tudo aquilo, né? A gente ficava brincando no meio de toda aquela movimentação e aquela fila enorme para receber todo aquele, né? Todo aquelas rapaduras, aquele mel. Então assim, e hoje a gente vê o quanto é um mundo mais digno, sabe? É um mundo mais... ainda há muitos desafios, muita pobreza no nosso Brasil, mas o Brasil teve um salto sim, sabe? Eu acho que o Brasil hoje tem um pouco mais, as pessoas um pouco mais de dignidade depois do Bolsa Família. E eu digo isso sem medo de errar, porque na minha infância eu tenho essa recordação. Claro que eu não vivi, não é assim, meus avós, meus pais, né, tiveram condições, mas eu vi, eu presenciava aquelas cenas, né, e aquilo me chamava a atenção. E aí meu avô conversava, eu falava, por que esse pessoal está aqui? Aí o meu avô sempre falava, minha filha, porque as pessoas não têm o açúcar para adoçar o café, não têm o açúcar para adoçar o suco, e eles vêm aqui no último dia de moagem para receber esses alimentos. Então, assim, isso eu me lembro demais, sabe? Semana Santa, que chamava o jejum, né? Então, meu avô, ele separava várias cestas básicas para doar na Semana Santa, chamava o jejum. As pessoas iam lá pegar o jejum, né, da redondeza. Então, aí tinha os açudes, que aí ele também mandava pescar, muita tilápia que tem aqui no Ceará. Então dividia, fazia parte da cesta, né, da cesta básica desse que chamava o jejum, que era na Semana Santa. Então, lembro demais, assim. E eu acho que eu tenho muito isso de sensibilizar com a dor do próximo, sabe? Se bem que hoje as famílias existe, claro, existe muita pobreza ainda no nosso estado, no nosso Brasil, mas que hoje tem uma dignidade bem maior do que naquela época da minha infância que eu vivia e presenciava com aquelas vizinhanças, né, que iam para lá para pedir ajuda e meu avô sempre dava a mão. Então a tia Sinhara, que ela me criou também, sempre na religiosidade, não é? E sempre com foco nos estudos, né? Ela sempre colocava, minha filha, quem estuda, Deus ajuda. Quem estuda, Deus ajuda. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de estudar na minha vida. Adoro estudar, adoro, amo de paixão. Amo ler. Eu acho que é por isso que o Pedro também gosta tanto de ler. Os meus filhos gostam muito de ler. Sim, eu não sinto dificuldade nisso. Claro que hoje existe essa intervenção dos tablets, dos celulares, mas que a gente tem que inclusive se policiar, né? Estar sempre à frente dos nossos filhos, mas que esse exemplo de gostar de estudar, eu acho que isso é bem presente na vida dos meus filhos e na minha vida também. Hoje eu terminei minha faculdade, minha pós-graduação, meu mestrado, hoje estou fazendo doutorado em saúde, em ciência da saúde, em São Paulo. Além de estudar, sou também presente na vida dos meus filhos e na vida do meu marido, também cumpro a agenda com ele, faço o meu trabalho social, né, que é o Programa Mais Infância, desenvolvi junto com a nossa equipe do Programa Mais Infância, que trabalhos que são voltados para a infância. Eu acho que a infância é muito marcante na minha vida, sabe? E quando por exemplo, eu cheguei no abrigo essa semana, uma criança estava lá recentemente, estava toda cortadinha, né? Tinha sido automutilada, né? E eu conversei com ele, eu disse, o que foi isso? Aí ele disse, eu me cortei. Aí eu comecei a conversar, tá? Eu comecei a conversar com ele, contando um pouco da minha vida, da minha história. Você sabia que a tia aqui perdeu os pais com 5 anos? Você sabia aqui que a tia estudou? Sabia aqui que a gente estudando, a gente tem vontade? Sabe que não existe ninguém sem problema? Você tem problema, mas eu também tenho um problema. Todos nós temos desafios na vida. Então, eu espero vir aqui, outra vez que eu vou vir aqui para te ver, mas eu espero que você não tenha mais nenhum corte no seu braço. Ele diz, tia, você vai ver a cicatriz desse corte, mas você não vai ver mais outra cicatriz, mais outro corte.
Olha, isso aí eu fiquei assim, eu ganhei meu dia, sabe? Então, assim, eu gosto de levar a minha história, a minha vida de superação, né? Sim. De superação e dizer que, claro, eu também sou um ser humano, eu também tenho minhas fragilidades, eu também me emociono, né? Eu conto minha história para os meus filhos, né? Eu conto a minha história e às vezes eu conto para histórias, mamãe, mas você vai morrer, mamãe vai me deixar? Não, filho, não necessariamente tem que morrer e te deixar, mas eu estou te dizendo que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pelos avós. Sabe, Cristina, você não tem avós. Então, pelos brinquedos, e eu acho que é isso, agradecer. Eu acho que o ser humano precisa ver o quanto Deus é importante na vida da gente, assim. Agradecer pela vida, pelo dia, pelo sol, pelo mar. Uma vez eu andando com ele na praia, eu só, olha filho, que coisa linda, que mar lindo. Quantas vidas não tem aqui dentro desse mar? Olha que lua linda. E conversando, assim, mamãe, tudo é lindo, mamãe. Eu agradeço a Deus, mas eu agradeço mais a Deus por ter você. Ai, que lindo, que emoção. Para uma mãe isso é muito marcante, né? Eu queria também tocar no assunto. Teve um momento, acho que foi na primeira campanha, que a senhora deu uma entrevista falando que uma coisa que marcou muito é que quando tinha aquelas caminhadas de ir na casa das pessoas para conversar, certa vez a senhora bateu na porta e uma criança respondeu: eu não posso abrir a porta porque estou aqui com o meu irmão mais novo. A minha mãe saiu para trabalhar e eu não posso abrir a porta, né? E aí, naquele momento, foi que mobilizou ali mais forte. São muitas cenas fortes que a gente vivencia na vida, sabe? E durante a campanha, por exemplo, eu vivenciei muitos momentos assim, muito marcante, forte, né? Decisivo, sabe? E de tomadas de decisões, assim, dentro do Mais Infância. Hoje o papel da mulher de certa forma, né, está sobrecarregada. A mulher hoje ela tem que trabalhar, a mulher ela tem que educar seus filhos. Muitas vezes são pais, né, tem vários filhos, 2, 3 filhos, de pais diferentes. Então é um desafio muito grande. E muitas vezes as mães precisam trabalhar e os filhos ficam em casa. E aí eu tive passando em uma residência e bati na porta para conversar e ela disse, não, eu não posso abrir porque eu estou aqui cuidando do meu irmão mais novo. Minha mãe saiu para trabalhar. Então, assim, aquilo ali foi muito forte, sabe? Então, acho que é por isso tanto que eu além de ser da educação e vendo essa realidade, eu defendo tanto a escola de tempo integral, sabe? Eu acho que se o Brasil tivesse esse olhar bem determinado para a escola de tempo integral, a gente teria uma outra infância e uma outra adolescência no nosso país. Com certeza. Então a gente precisa de dar o suporte mais a essas mães que precisam trabalhar, que têm seus filhos, né? Que unicamente, além de educar seus filhos, é a única que coloca renda na sua residência, na sua casa, né? Mulheres que têm filhos, né, dois filhos, muitas vezes sem os pais, e que precisa desse suporte de escola de tempo integral, por exemplo. E é isso que o governador também defende, a professora Isolda, que é uma grande mulher, né, é uma extraordinária vice-governadora, uma mulher que une, né, ela soma. Então, e tem um olhar muito sensível para a educação, né? Então, isso contribui muito para que o Camilo siga firme e forte aí, em plenitude, né, com as agendas da educação.